O Homem dos Lobos, a história de uma neurose infantil. Sendo este caso definido por Freud como fundamental para a psicanálise e sendo publicado como uma contribuição histórica do movimento psicanalítico, a descritiva se dá a partir da história de vida de um aristocrata russo denominado Sergei, sendo conhecido apenas por seu pseudônimo de O Homem dos Lobos até sua morte em 1979. O processo analítico do presente paciente teve duração de 4 anos, iniciando em 1910, se estendendo até julho de 1914. Se faz necessária a explicação de que Sergei chegou ao consultório de Freud quando atingiu a idade adulta, porém o relato clínico se refere somente à sua infância, se tratando de uma neurose infantil que não foi analisada enquanto se apresentou, mas 15 anos após seu fim, na idade adulta. Freud conheceu seu paciente como um jovem de 18 anos que contraiu gonorreia e a partir daí sua saúde física e mental foi decaindo, resultando em frequentes crises de depressão e indas e vindas do sanatório. Seu quadro foi descrito como uma loucura maníaco-depressiva, hipótese essa descartada pelo psicanalista, sendo então declarada uma neurose infantil que não foi analisada enquanto existiu. Diante da conceituação clínica, Freud fragmentou o caso em 4 épocas: a sedução da irmã até 3 anos e meio, a mudança comportamental até o sonho angustiante com os lobos aos 4 anos, a zoofobia que se estendeu até a iniciação religiosa aos 4 anos e meio e a apresentação da neurose obsessiva até os 10 anos de idade. Inserido em uma família fragmentada, seus pais se casaram jovens e logo encontraram os resultados da loucura maníaco-depressiva encontrada no pai, o que levava a ausentar-se da casa por breves períodos, a qual permanecia em sanatórios. Já a mãe estava fadada a um estado hipocondríaco que levava ao afastamento dos filhos. Além dessas figuras paternas, o jovem também tinha uma irmã mais velha, cerca de 2 anos, que era descrita como uma menina precoce sexualmente. Ainda em seus vínculos afetivos, sua criação se deu através de uma babá responsável por desempenhar o papel de afeto incansável, esta chamada de Nânia. Embora seus anos posteriores à infância tenham sido marcados por uma relação insatisfatória com o pai, sua primeira infância foi pautada em ações ternas, o que o levava a sentir orgulho de sua figura paterna e querer ser igual a ele quando crescesse. Diante de tal situação, Nani havia dito que a irmã era da mãe e que ele era do pai, o que o levou ao estranhamento proveniente do ciúme da irmã quando ela passou a ser a preferida do pai. Antes de fazer um resumo do caso, cabe salientar que a descrição do tempo se dá a partir da frase ainda na primeira propriedade, onde o paciente se refere ao tempo em que morava na casa de campo e não na cidade. Entendido tais questões, num dado verão, seus pais, ao voltarem de férias, encontraram o garoto mudado. Ele estava violento, irritadiço e descontente, além de se ofender por qualquer motivo. Houve então o questionamento do motivo para tal mudança comportamental, onde, de acordo com o paciente, os comportamentos estavam ligados a manifestações externas. Sua primeira cena, marcada por um comportamento desagradável, foi o Natal, que também era o dia de seu aniversário, onde, em vez de 2 presentes, ele ganhou apenas um. Foi relatado que, na mesma época, ele sofreu de um medo extremo do qual sua irmã se aproveitava, sendo esta a ilustração de um lobo presente em um livro infantil. Ao ver tal figura, o menino esboçava desespero, gritando e temendo que o lobo viria comê-lo. E a sua irmã arrumava o livro de um modo onde não havia como ele não ver essa ilustração, e assim ela se aproveitava do medo. Sergei ainda relata que um grande marco da época foi uma zoofobia, onde ele temia animais grandes e pequenos. Durante a análise, ainda foi descrito um comportamento devoto pautado em rituais obsessivos que chegavam a bater de frente com pensamentos de sacrilégio. Entendido o resumo do caso, iniciaremos a fragmentação temporal falando da sedução da irmã. Durante sua análise, o paciente relatou apresentar sonhos referentes a ações agressivas contra a irmã, onde era fortemente repreendido por isso. Durante uma reflexão,
Ocorreu a lembrança de que, ainda muito pequeno na primeira propriedade, enquanto os pais não estavam supervisionando, a irmã havia induzido que ambos mostrassem a bunda um ao outro e que, em outro momento, a menina havia tocado suas partes íntimas, dizendo que sua nânia fazia o mesmo com todos os homens. Verificou-se então que, na época, o paciente tinha 3 anos e 3 meses e sua irmã era apenas 2 anos mais velha. Diante de tais investidas da irmã, o garoto mostrou repúdio. Tal sentimento não sendo ao ato, mas sim à pessoa, pois as relações entre os irmãos já eram pautadas na hostilidade competitiva. Assim, o menino passou a buscar outro objeto sexual, alguém mais querido, passando a se masturbar na frente de sua nânia. Tal ato foi repreendido com a justificativa de que crianças que fazem isso ficam com uma ferida no local. O menino levou tal repreensão como uma ameaça, o que acabou por levar ao complexo de castração proveniente do medo de ficar sem seu pênis ao tocá-lo. Diante de tal situação, o paciente, ainda menino, passou a buscar outro objeto sexual com uma meta passiva, objetivando ser tocado em suas genitálias. A partir de tal ponto, o interesse sexual do menino voltou-se para o caráter sádico anal. Ainda em tal época, o paciente apresenta fantasias que consistem em meninos sendo castigados e espancados, principalmente no pênis. Assim, o sadismo se volta contra ele mesmo, se transformando em masoquismo. Tal fator estando diretamente ligado ao fato de que ele não encerrou suas atividades de masturbação após a repreensão de Nânia. Dentro de tal cenário, o menino adotou o pai como objeto sexual. Assim, seus acessos de fúria passaram a visar a punição por parte de sua figura paterna. Passou a apresentar gritos como tentativas de sedução a fim de despertar a ira no pai. Mas, ao contrário do que era esperado, o pai buscou acalmá-lo. Sendo a primeira e a segunda época divididas a partir de um sonho responsável por despertar uma considerável angústia em Sergei, agora trataremos do sonho com os lobos e a cena primária. Sonhei que é noite e que estou deitado em minha cama com os pés para a janela. Era inverno e à noite. Estava diante de uma fileira de diversas nogueiras. De repente, a janela se abre sozinha e vejo com grande pavor que na grande nogueira diante da janela estão sentados alguns lobos brancos. Eram 6 ou 7. Os lobos eram inteiramente brancos e pareciam antes raposas ou cães pastores, pois tinham caudas grandes como as raposas e suas orelhas estavam em pé como as dos cães quando prestam atenção em algo. Com muito medo, evidentemente, de ser comido pelos lobos, gritei e acordei. Minha babá correu até a minha cama para ver o que tinha acontecido. Demorou algum tempo até eu me convencer que tinha sido apenas um sonho. Tão nítida e tão natural me pareceu a imagem da janela se abrindo e os lobos sentados na árvore. Finalmente me tranquilizei. Me senti como tendo escapado de um perigo e tornei a dormir. A única ação do sonho era a abertura da janela, pois os lobos estavam sentados bem quietos nos galhos das árvores, sem qualquer movimento à direita e à esquerda do tronco, e olhavam para mim. Era como se dirigissem para mim toda a sua atenção. Acho que esse foi meu primeiro sonho angustiado. Na época eu tinha 3, 4, no máximo 5 anos de idade. Desde então e até os 11 ou 12 anos, sempre tive medo de ver algo terrível nos sonhos. O paciente que até então ligou o sonho ao medo da imagem do lobo presente no livro infantil abriu espaço para uma nova interpretação durante a análise. O sonho descrito acima foi responsável pelo nome do caso, e a partir da sensação de realidade descrita pelo paciente, podemos entender que há algo no material latente do sonho, referindo-se a um acontecimento real. Entendido isso, durante a interpretação conclui-se que o lobo no sonho seria o substituto para o pai, sendo então reflexo do medo da castração e das angústias relacionadas ao complexo de Édipo. Já na compreensão de que ao abrir os olhos os lobos estavam imóveis, se faz presente uma transposição a partir de sua vivência, onde ao abrir os olhos estaria em sua frente o mais forte movimento, o que trouxe à tona sua cena primária.
esta se caracterizando pela imagem de seus pais tendo relações sexuais quando